Bom, então vamos lá, nós vamos trabalhar agora com o ativo. Começando do conceito de ativo. Vocês todos estão conseguindo visualizar bem? Então tá. Nós vamos trabalhar com os conceitos de ativo. Primeiro, existe vários conceitos, vários autores. Nós poderíamos ter trazido aqui vários autores que analisam e estudam o ativo e as suas indicações. Eu trouxe um aqui bem conhecido, tá? Ele fala que o ativo representa benefícios esperados, direitos que foram adquiridos pela entidade como resultado de alguma transação corrente passada. Analisando essa afirmativa, ativo representa benefícios esperados? Sim. Uma vez que o ativo representa a minha parte positiva, ou seja, o que eu tenho. Então, a função do ativo é sempre buscar mais benefícios para trazer o quê? Resultados para a entidade, tá? Então, esse é um dos conceitos do ativo. Agora, para ser um ativo, ele precisa ter características. Por exemplo, como que eu vou saber quais são as características do ativo? Ele, por si só, ele já tem as características próprias. Aqui no texto, a gente vai trabalhar assim, bem referente a isso aqui, porque eu fiz um resumo. Considerando-se as características comuns e as premissas enunciadas, pode-se afirmar que os ativos representam direitos específicos de transações ou eventos passados favoráveis, né? Inclusivamente a uma entidade com probabilidade de benefícios futuros, sempre visando o futuro. Representa direitos específicos, essa parte aqui, acho que ele representa direitos específicos favoráveis exclusivamente a uma entidade, porque a contabilidade não está interessada nos recursos econômicos em geral, mas apenas naquele que estão sobre o controle de uma entidade. Quando eu falo em questão de controle de uma entidade, toda a parte patrimonial do controle dessa empresa, nós vamos buscar no ativo. Então, é lá que é feito o estudo para saber se foi sim favorável ou se não foi favorável, uma vez que toda a parte positiva está no ativo. Ele fala de transações ou eventos passados, porque devem preencher certos critérios de reconhecimento antes que eles sejam registrados. A simples assinatura de um contrato não representa um fato contável passivo de mensuração monetária. Então, sempre a contabilidade ela vai buscar, mesmo que seja em eventos passados, mas ela vai buscar previsão para crescimentos futuros. Então, aqui nós vamos entrar na avaliação e a mensuração do ativo. Aqui ele faz uma roda, né? Mas a gente vai deixar para depois vocês, quando eu mandar esse material, vocês fazem uma avaliação, porque está escrito muito pequenininho. Então, primeiro, eu preciso saber o ativo, eu já sei quem ele é, né? Eu já sei que ele é a parte positiva e a função dele. Agora, o que é mensuração? Então, é o ato, quando eu falo que eu vou mensurar um ativo ou eu vou mensurar um passivo, eu primeiro preciso entender o que representa a mensuração. E a mensuração, ela é o ato de medir. O que é medir? É determinar um valor de um determinado item. É sinônimo de medição, é como se eu fosse medir ou determinar. O termo é usado em diversas áreas, como a contabilidade, administração de empresas e outras, né? Na contabilidade, o processo de mensuração de ativo consiste em você atribuir um valor monetário para aqueles elementos que compõem o balanço lá, a parte do ativo, lógico também depois a do passivo, né? Mas aqui, mensurar, então, seria aqui, se a gente avaliar por aqui, olha, seria dar um valor, né? Atribuir um valor monetário aos elementos que compõem o patrimônio.
O objetivo de fazer essa avaliação, ou fazer a avaliação de um ativo, é, por exemplo, quando um gestor, o que é um gestor? O administrador, né? Uma pessoa que está tomando conta. Quando ele se depara com uma situação em que tem que decidir sobre a compra ou a venda de um bem, surge sempre uma dúvida para ele, né? As quais têm necessidade de serem sanadas, para que ele possa ficar tranquilo e tomar as decisões certas dos negócios, né? Então, para isso, é necessário que ele defina o objetivo de avaliar esse ativo, destacando, né, lógico, para você fazer essa avaliação, você vai ter que ter alguns critérios de como alcançar o melhor resultado, tá? Então, atribuir atributos básicos na mensuração de ativos. Para você avaliar um ativo ou mensurar ele, primeiramente, né, um ativo deve necessariamente verificar e aplicar algumas características que são atributos básicos. Então, para mim fazer essa avaliação e essa mensuração do ativo, eu não posso fazer aleatoriamente, eu tenho que ter alguns atributos. E aqui embaixo a gente tem esses atributos, né? Antes de dar o valor ou de atribuir, primeiro, eu vou olhar a objetividade. O que quer dizer isso? Ele deve adotar procedimentos adequados, né? Claro, transparentes e de fácil compreensão. Ou seja, para ser objetivo, eu não posso ter nada que não deixa a contabilidade ou a pessoa interessada em ter uma visão de como foi utilizado esse procedimento. Então, tem que ser de forma muito clara. Tem que ter também confiança, que é a confiabilidade, que se comprova quando existe a aceitação e a verificação dos dados mensurados no ativo, indicando que tudo aquilo que foi colocado ali é verdadeiro. Então, tem que ter veracidade dos fatos. Não adianta, é como se você falasse, eu vou vender um carro e você querer atribuir um valor para ele e você tentar camuflar, primeiro, não sendo objetivo. Segundo, tudo que você falar, né, não é verdadeiro. Então, você tem que passar essa confiança na questão da mensuração do ativo. Ele tem que ter, os dados têm que estar, tem que ser verdadeiros. O outro, oportunidade. O que seria oportunidade nesse caso? As informações mensuradas devem ser fornecidas no tempo exato em que é necessário. Caso contrário, ela vai perder a utilidade. Muda muito, né? Tudo muda muito. O cenário muda muito. O que você fala hoje, talvez amanhã não seja as mesmas informações. Então, eu preciso utilizar também, né, as características da oportunidade, porque elas são no momento exato. Tanto é que tem muitas pessoas que às vezes vão realizar algum negócio e falam, não, eu vou ver primeiro, depois eu te falo. Por quê? Você precisa ter certeza. As informações, elas vão ter que ser no tempo hábil, no momento exato. Depois, tem que ter precisão, né? Precisão, o que seria isso? As informações precisam ser precisas, necessárias informações na medida exata da necessidade dos gestores, possibilitando assim a condução do negócio da melhor forma possível. Não adianta querer ficar colocando coisa onde não existe, você tem que fazer a coisa com que ela tenha todas as informações exatas. É porque, sendo exatas, todas as pessoas que vão necessitar dessas informações vão entender melhor. Ela tem que também ter exatidão. A mensuração deve ser do tamanho exato, ou seja, né, ela tem muito a ver com a precisão, porque você vai transmitir para o usuário o que realmente é. Você não vai aumentar nem diminuir, você vai levar as informações dentro dos padrões necessários. Então, a exatidão, ela fala que a mensuração deve ser do tamanho exato ou na quantidade certa.
E a acurácia, o que que é? Primeiro eu vou falar para vocês o que que é acurácia, tá? Vocês podem, eu busquei assim, alguma coisa no dicionário que eu achei importante. A acurácia, ela é um termo utilizado entre o valor obtido e o valor verdadeiro, ou seja, é como se fosse uma precisão. Isso que representa a palavra acurácia. Então, é a proximidade entre o valor obtido e o valor verdadeiro, ou uma precisão. Aqui ele fala acurácia, a margem de erro com relação à informação sobre a mensuração não poderá existir para que a realidade possa ser expressa, ou seja, quando você dá um valor, né, você deve procurar buscar, né, uma acurácia mesmo, né, que essas informações elas não saiam da realidade, elas têm que estar muito próxima, né, do que está sendo informado. Então, é o valor obtido com o que você realmente está falando. Então, é o valor obtido com o valor verdadeiro. Então, esses atributos aqui, objetividade, confiabilidade, precisão, exatidão e acurácia, são os itens necessários ou os atributos para que você possa fazer, né, a sua mensuração do ativo. Existe também as formas de avaliação do ativo, né? Eu vou fazer uma mensuração, mas para mim fazer essa avaliação do ativo, ele fala aqui o seguinte: olha, a gente vai correr um pouquinho contra o tempo, provavelmente vai ter que entrar de novo. Daqui a pouco eu falo isso com vocês. Então, as formas de avaliação do ativo, ele fala assim: ao se atribuir valor a um ativo, deve-se verificar qual é o objetivo da empresa, que a primeira instância seria 4 para aquisição de algo necessário, para manter a sua atividade, para se desfazer de algo que não é mais útil para a empresa, para saber o valor atual do seu patrimônio e para dispor seus produtos ou mercadoria à disposição de clientes. Então, aqui ele citou 4 maneiras de você avaliar um ativo. Quando, né? Primeiro, quando pode ser quando você vai adquirir algo para o ativo, né? Que é feito essa avaliação, para desfazer também, quando você vai desfazer de alguma coisa, ou seja, vender algum bem do ativo, você precisa também fazer essa avaliação. Aqui fala também, né? Quando não é mais que você for desfazer, que ele não é mais útil para a empresa. Se você quiser também saber o valor atual do seu patrimônio, inclusive isso acontece demais no ativo. Eu tenho falado isso muito dentro de sala de aula, porque principalmente na questão do ativo permanente, que nós trabalhamos, tem muitas máquinas e equipamentos que vai chegando um tempo que ele vai perdendo todo o seu valor, né, e vai perdendo a vida útil, e a empresa de repente se vê numa situação dessa, que é saber realmente, porque quando você comprou essa mercadoria, você comprou pelo valor que você deu entrada por um determinado valor, mas no momento que você quer fazer essa avaliação, pode ser que esse ativo ele já não tenha mais esse valor. Então, aqui seria saber o valor do seu patrimônio atual, né? Que não pode ser que ele não seja o que está constando lá no ativo. E também para dispor de seus produtos ou mercadoria, né, à disposição de seus clientes. Estes podem ser chamados de valores de entrada e valores de saída do ativo. É quando entra um ativo ou quando você dispõe de um ativo, tá certo? Então, vamos para frente, né? Os ativos, para mim trabalhar, fazer a mensuração dele, nós vamos trabalhar com quatro mensurações diferentes. Primeiro, nós chamamos de custo histórico.
O custo histórico, ele é um conceito de avaliação que representa o sacrifício financeiro, ou seja, quanto você desembolsou no momento que você comprou esse produto, né? Então, aqui ele fala assim, ó, é um conceito de avaliação e representa o sacrifício financeiro efetuado no momento da aquisição ou da produção correspondente ao preço combinado entre o comprador ou o vendedor. Resumindo, o custo histórico, ele representa isso aqui, ó, quanto custou. Ou seja, eu vou comprar, né, um ativo e eu vou ter um sacrifício financeiro. No momento que eu vou pagar esse ativo, nós chamamos de sacrifício financeiro. Então, quando eu vou fazer a mensuração do meu ativo pelo custo histórico, ele sempre vai perguntar quanto custou, para me saber, para me ter uma noção, né, do que eu desembolsei. Então, para me fazer sobre o custo histórico, é esse conceito que representa esse sacrifício. O outro é o custo corrente. No momento que eu vou fazer a mensuração do meu ativo, que seja o meu ativo que eu adquiri, que eu vou vender, ou que eu tenho, né, para fazer essa avaliação, conforme nós falamos lá atrás, eu posso fazer também pelo custo corrente, e na definição de Welder, né, 1972, um autor, ele fala, é o custo corrente de aquisição dos inúteis que a empresa utilizou para produzir o elemento do ativo. Palavras difíceis de entender, né, gente? Martin já fala, substitui o verbo produzir por possuir. A seguir, é o custo corrente de aquisição. Lógico, né? Então, quanto que eu paguei é o custo corrente. Só que ele fala aqui que a firma utilizou para possuir o elemento do ativo quando a empresa fabricou o ativo. O seu custo corrente é a soma dos custos correntes dos fatores que entraram na produção. Ou seja, parece que tem alguém querendo entrar aqui, a Mariana. Ou seja, o seu custo corrente é a soma dos fatores que entraram para utilizar, para confeccionar, ou mesmo para adquirir esse ativo. Então, aqui embaixo, ele traz melhor, olha, quando a empresa fabricou, então, o custo corrente de aquisição, ele representa quando a empresa fabricou o ativo, ou quando ela fez a aquisição, é feito o custo, né, desses produtos que entram na produção, e aí ele passa a ser o custo corrente. No item 3, não, ainda continua. Tem outros conceitos aqui, ao custo de se adquirir ou fabricar um certo elemento do ativo em estado novo, exatamente igual ao bem antigo objeto de avaliação, ou seja, como se você fosse avaliar um que já está sendo utilizado por um novinho, mas o que muda aí seria só o tempo de uso. Aí ele fala, olha, o que a gente falou aqui alguns minutos atrás, a evolução tecnológica é um fator que dificulta a avaliação, sim, muito, né? Pois quando a taxa de mudança é acentuada em determinado ramo, fica difícil reproduzir valores dos ativos assim definidos. Então, o que ele fala aqui é o que a gente acabou de falar. É difícil fazer essa avaliação, uma vez que mesmo dentro do gasto que a empresa teve para produzir, que no caso seriam os custos correntes, né, verifica que ele pode ter um preço maior ou menor. Então, no momento da aquisição, pode mudar esse cenário. Tem também os valores de saída, né, que é outro critério. A premissa básica deste conceito é a de que o preço da troca é o valor pelo qual os ativos podem ser vendidos ou trocados, quando deixarem a entidade.
Supondo-se que a empresa opera em um mercado organizado, o preço de mercado pode ser considerado uma estimativa bem próxima do preço real de venda em um curto prazo. Aqui ele está fazendo uma avaliação pelos valores de saída. O conceito dele aqui é que se você for trocar, né, você vai trocar por um outro produto e qual valor você vai utilizar, então ele cita aqui que a empresa, ela operando numa questão organizada, porque a empresa tem que ter um sistema de avaliação aqui, né? Ela vai trabalhar com uma estimativa, ela não vai chegar, ela não vai ter um valor real, ela tem que buscar um valor através dessa estimativa que chega bem próximo do preço real, né, que ela teria se fosse a curto prazo. Pessoal, vamos ficar nós vamos ter que encerrar aqui, porque tá faltando 1 minuto e a gente volta dentro de. Aí vocês já me chamam de novo aqui no mesmo ID, tá bom? Para a gente dar continuidade, porque vai encerrar, ok? E a gente já volta. Então, até a próxima.